Salve nação Santista, tudo certo? Então, bem, é... amanhã, né, hoje, já tem uma decisão aí, uma decisão grande pela frente. É um jogo importante, né, contra o Grêmio, valendo pela qual a gente começa a decidir, né, nosso futuro na Libertadores. Primeiro jogo das quartas, um jogo difícil lá no Olímpico. Um jogo que, sinceramente, o empate é um bom resultado, porque, cara, se a gente parar pra pensar, porra, é um jogo no Olímpico. O Grêmio é um time forte, é um time que vem numa crescente, vem assumindo, vem chegando no brasileiro, vai brigar por título, acho que talvez junto com a gente, junto com o São Paulo, junto com outros times. Então é realmente um time complicado. Então a gente pegou uma pedreira do caramba e, bem, é, não tem o que dizer. É uma pedreira, é um jogo fora de casa, lógico. Também falar em empate, vai. Nós somos um time que joga melhor fora do que dentro de casa. Isso está claro e evidente para todo mundo, até por conta do nosso esquema de jogo, os contra-ataques, tudo. Então, dá pra gente sonhar com uma vitória sim. Apesar de todo essa mística do Olímpico, né, o da Arena Grêmio, tudo, do time copeiro jogando em Porto Alegre e tudo mais. Mas nós demonstramos contra a LDU principalmente que a gente sabe jogar fora de casa, até melhor do que em casa, por conta das características da equipe, das características do técnico, como o técnico gosta de jogar, bola esticada, marcação, marcação forte, recupera a bola, estica, contra-ataque. Esse é o nosso estilo de jogo. Deu muito certo lá em Quito, tanto que na Vila Belmiro nós tivemos dificuldade, perdemos o jogo. Então isso mostra que a gente é melhor fora de casa. Tá? Então dá pra gente esperar o melhor dessa partida de amanhã, mas um empate não é um mau resultado. Tá? A gente tem que evitar perder, a verdade é essa. Mesmo o Grêmio sendo um time qualificado, uma derrota pra gente seria ruim. Primeiro por quê? Porque forçaria a gente a jogar na Vila Belmiro tendo que sair pro jogo, tendo que propor o jogo, o que não é uma característica da nossa equipe. Por mais que com o Soteldo no meio a gente melhorou tudo isso, a gente melhorou o toque de bola, a criação, não é uma característica nossa. Então acho que, bem, acho que então vale a pena a gente tentar fazer o nosso jogo amanhã e tentar conquistar o resultado, certo? Bem, acho que a análise sobre o jogo é isso. É, E esperar amanhã para ver realmente se vai dar certo essa proposta, se a gente vai conseguir implantar o nosso jogo e ver o que vai acontecer. Bem, agora continuando, né? Já estamos fazendo uma diária aqui. É, Outro assunto que acho que talvez até, não digo mais importante, mas é tão importante quanto, são as eleições, que estão marcadas para o sábado, dia 12. E essa semana já houveram dois debates, né? Nessa um na segunda-feira, né? Agora 1h50 da madrugada, então antes de ontem, e outro ontem, antes de ontem na rádio de São Vicente, agora eu não me lembro o nome da rádio, com transmissão pelo YouTube, e o de terça-feira, né, de ontem, na TV Santa Cecília, TV da família Teixeira. Bem, o que dizer sobre os debates? Vou ser sincero, eu não defini meu candidato ainda, não realmente não sei em quem votar. Tenho
leve ideia, mas esses debates já me mudaram tanto a minha opinião que eu tô cada vez mais confuso, a verdade é essa. Primeiro porque assim, ninguém me convenceu 100%. Então acho que todos apresentaram qualidades e todos apresentaram falhas e falhas grandes. É, E o debate mostrou isso, muito mais do mesmo, muito ataque pessoal, principalmente o de hoje, tá? O de ontem ainda foi mais em alto nível, o de hoje baixou bastante o nível. Pouco se discutiu proposta, tá? Então o que a gente sabe de proposta é o que a gente viu da proposta de cada um, tá? É, Eu não sei como tá para todo mundo. Eu, como associado, tenho sido bombardeado por e-mail e WhatsApp por propostas nessa última semana, né? Com propostas de candidatos. A Chapa 5, por exemplo, me manda coisa direto. Já recebi da Chapa 1, já recebi da Chapa 4. Tenho conhecidos na Chapa 4, inclusive. É, Então, então o que a gente sabe é disso, porque nos debates pouco se discutiu de proposta. E aí eu vou chegar fazer uma análise do que eu achei desses debates. Primeiro, o candidato que eu cortei, assim, que realmente esse cara acho que eu não votaria, acho que nem se ele concorrer sozinho, eu não votaria nele, que é o Daniel Cury, tá? Pelo menos por tudo que eu vi nos debates, tá? Eu não tinha recebido proposta nenhuma dele, não tinha visto, mas o perfil que ele apresentou é um perfil bem justiceiro, uma coisa de passar o clube a limpo, fazer uma lava-jato no clube. Sim, eu acho que é importante você moralizar o clube. O Pérez falou muito disso também quando foi eleito. O Modesto também falou, e todo mundo fala isso, é verdade. E chega na verdade, faz uma limpa dos caras que estavam antes e coloca os apadrinhados. Então, assim, Daniel Cury diz ser diferente, talvez seja, não sei, mas esse discurso muito justiceiro me incomoda. Fora que ele não apresenta propostas. O que ele fez nos dois debates foi bater na tecla do resgate que ele fez na Santa Casa de Santos. Que ele resgatou financeiramente, né? Resgataram de credibilidade, falando da falta de credibilidade do Santos no mercado, que realmente é fato. Acho que isso todo mundo sabe, mas isso não foi em específico dele, todos eles falaram, tá? Vou entrar no mérito aqui de quem foi para qual lado, tá? Mas assim, então ele bateu muito apenas nessa tecla e eu não vi proposta. Ali ele se preocupou muito em ficar atacando todo mundo, então um perfil agressivo num ponto que eu não vi uma posição de querer agregar, né? De querer é, propor soluções. Acho que o momento que o Santos está precisa de gente propondo soluções. E aí, eu não sei se eu sou um pouco iludido com relação a isso, eu vou entrar em mérito de propostas. Eu recebi muitas propostas da Chapa 5 e, vou ser sincero, eu gostei de muita coisa ali. Principalmente na questão dos CTs, dos novos CTs. Então, um novo CT para base, um novo CT para Cerezo da Vila. Embora eu tenha minhas ressalvas com relação a essas propostas, tá? Por quê? Porque tudo isso demanda dinheiro, dinheiro a gente não tem. Pelo que o candidato Rodrigo Marino, falou nos debates e até nas propostas, ele tem empresários ali por trás, ele já tem tudo apalavrado com alguns empresários. Então, assim, isso vai até de encontro um pouco à posição do vice dele, né, do Ademir Quintino, digo politicamente falando, tá? O Ademir Quintino é um cara que defende muito, assim, ele tem a posição de defender a iniciativa privada, a participação da iniciativa privada na gestão pública, e acredito que o clube de futebol não deve ser diferente. Até porque uma gestão de um clube de futebol é muito diferente de uma gestão pública,
tá? Você está gerindo um ente privado, então a participação de um acordo entre duas entidades privadas é muito diferente do que você está trabalhando com uma administração pública que tem um foco no bem, vai, que deveria ter o foco no bem-estar da população, que é algo que não gera receita nenhuma, ao contrário do clube, que você está trabalhando em geração de receita. Por mais que você tenha o foco do futebol, do resultado, mas você tem que gerar receita. O clube tem a questão de meio que tem que operar próximo do 0 a 0 ali, porque não é um banco, não tem que gerar lucro, mas é uma questão um pouco diferente. Então, nesse ponto, eu entendo que faz sentido tudo isso que o Rodrigo Marino falou. Porém, algo que ele disse hoje já me deixou preocupado, porque quando questionado sobre contrapartidas, qual a contrapartida que o Santos daria, por exemplo, a esses empresários que fariam a reforma, por exemplo, a construção do CT de Cubatão para Sereias da Vila, que aliás entra uma outra questão ali, porque, queira ou não, Cubatão é um lugar tanto longe de Santos, e pensar no futebol feminino, elas não recebem um salário astronômico. Então, como seria esse deslocamento das jogadoras do Santos, de Santos a Cubatão? Talvez não seria melhor então construir o CT do profissional masculino ali? Então também isso é algo para se pensar, tá? Ou bem, vamos fechar a linha dessas propostas do Rodrigo Marino. Bem, então ele falou sobre a questão de a gente ter que depois pagar esses empresários. E aí a ideia que não existe, que todo mundo fala, não existe almoço grátis. E nesse caso mostra todo esse sentido. O, o problema é o Santos tendo que tirar depois do seu rotativo para pagar uma construção de algo que realmente a gente precisa, mas que talvez não seja o momento. Talvez a gente possa esperar 1, 2 anos. Não sei também. Sinceramente, eu sou a favor, tá, de um CT novo para base. Eu sou a favor de um CT para o feminino, embora, eu, se não me engano, foi o Fernando Silva que falou, e agora eu vou entrar nesse mérito, de você ter um CT grande central. O, o Ademir Quintino falou isso também no debate ontem, tá? De você trabalhar com andares no CT, né? Não com andares, né? Mas com níveis no CT. Mas aí ele falou entre o profissional e a base e não masculino. Eu gosto da ideia do Fernando Silva de estar tudo integrado. Por quê? Porque isso você vê diversos especialistas, diversos comentaristas esportivos falando que justamente o diferencial do Santos da base dar tão certo. É o fato da. O próprio Muricy Ramalho falou sobre isso. É que você vira pro lado e você vê o moleque treinando. Então você tá treinando profissional, você vira e vê o moleque treinando. Diferente do São Paulo, que tem um puta CT, mas em Cotia, na casa do chapéu, longe, que ninguém vê. O moleque treinando, então você depende de avaliação. Ali não, o técnico vê o que está acontecendo. Então, acho que eu sou mais a favor da proposta do Fernando Silva, tá? Embora o Fernando Silva defenda que, primeiramente, a gente tem que acertar a situação do CT Rei Pelé. Concordo. Acho que também a gente tem que trabalhar com prioridade porque o dinheiro é curto. Mas se veio um investidor e se vai ser algo pagável, acho que vale a pena. Então eu gostei das propostas do Marino. Outra proposta dele é a questão do Canindé. Gostei muito da ideia de a gente jogar no Canindé enquanto tiver a Vila em reforma. E eu vou além, eu sou um defensor do Santos adotar o Canindé como casa na capital, como um segundo estádio. Uma parceria com a Portuguesa. Ali você realmente trabalhar o Canindé, colocar o Canindé como fazer, como diz o Bira Leal, santificar o Canindé, até muito mais do que o Pacaembu, primeiro pela localização,
e também por conta da capacidade e por ser um estádio mais barato do que você fazer um acordo com a prefeitura ou com a entidade privada. A Portuguesa está devendo tudo, então a Portuguesa não veria. Eu acredito que, sinceramente, fazer um acordo com a Portuguesa hoje é muito mais simples. Até porque a Portuguesa qualquer dinheiro é bem-vindo. Então acho que o Canindé, na verdade, esse poderia ser um pontapé inicial para uma coisa maior entre Santos e Canindé. Tá, e aí entra na questão do Walter Torre ter falado que o Santos teria que jogar todos os jogos na Vila. Isso já é inviável, foi falado isso no debate de ontem, se não me engano, por parte do Rueda, não lembro agora. E eu concordo com ele, que talvez é algo questionável esse fato de a gente ter que jogar todos os jogos na Vila Belmiro com a reforma. Isso acho que está fora de cogitação, a maior parte da nossa torcida está na capital. Então acho que sim, isso tem que ser um contraponto. Acho que isso talvez seja até um empecilho para essa reforma da Vila, tá? Embora, bem, mas aí algo a mais. Bem, fechando isso, já que eu falei do Andrés Rueda, a minha impressão sobre o candidato Andrés Rueda foi que ele é um cara bem pé no chão. Então, tanto que ele não fez, ele falou o tempo todo de não fazer propostas mirabolantes. E eu concordo também, achei que ele realmente ele foi bem claro. O objetivo do Santos tem que ser arrumar a casa. Tem que arrumar a casa, tem que restaurar a credibilidade, tem que acertar as finanças, tem que começar a pagar em dia. Concordo, acho que isso é crucial. Acho que isso, na verdade, essa tônica eu gostei, porque pelo menos os candidatos foram um pouco mais coerentes do que em últimas eleições, que só se falava em contratações, em quem vai estar no campo, não sei o quê. E aí eu até entro muito voltando do Daniel Cury, que ficou tentando bater nessa tecla com o Fernando Silva. Mas voltando para o Rueda, então ele deixou claro que a prioridade é acertar a dívida, é colocar as finanças do Santos nos eixos. É, Isso eu achei bem pé no chão por parte dele, achei muito pé no chão. Então acho que eu gostei, assim, eu não tinha gostado do Rueda no debate de ontem, tá? Eu tinha achado ele meio passivo, meio, não sei, sei lá, sem sem conteúdo, na verdade, eu já não tinha gostado dele na última eleição, tá? Porque aquela conversa meio de, o Santos é muito brigão, e só foca na União, naquele cenário há 3 anos atrás, eu realmente não concordei. O Santos vinha de embates com a Globo, tudo mais, vinha ganhando títulos, então acho que não era isso. Hoje eu concordo, não com brigas externas, mas sim com as brigas internas. Eu acho que essa fragmentação da política do Santos levou o clube à situação que ele está hoje. É muita gente trabalhando contra o clube dentro do próprio clube. Então é uma coisa de cada um querendo olhar só ao seu lado, querendo colocar o seu grupinho no poder. As disputas do Pérez com Orlando Rolo são a prova disso. Minha preocupação com relação ao Rueda é a mesma situação que aconteceu com o Pérez. Juntou muita gente de pensamentos diferentes. Ali você tem o próprio Orlando Rolo apoiando o Pérez, Walter Schalka, diversas figuras grandes dentro do Santos com pensamentos diversos que fazem parte de grupos diferentes. Gosto da ideia da união, mas para uma união se tornar uma desunião é uma coisa muito rápida. E a gente viu isso com Orlando Rolo. Então essa é a minha grande preocupação na questão do Andrés Rueda. Fora a questão de alguém que coloca dinheiro do bolso no clube, realmente é uma coisa legal, mas ele colocou a juros. E aí assim, colocou a juros e aí entrou uma questão, eu não lembro quem levantou esse ponto, acho que foi o Agostinho, é, que ele colocou uma dívida que ele sabia que o Santos não conseguiria pagar, ou seja, ele vai ganhar dinheiro em cima disso. Então ele foi lesivo ao clube, então aí já é uma coisa que você começa a se preocupar, né? É,
E fora a questão de também eu achei assim, meio, sei lá, eu achei ele ainda um pouco de falta de visão também. Sim, porque falou ele fala em reestruturar, beleza, financeiramente, acho que é o mais importante. Mas você tem que reestruturar em N outros pontos. No mesmo na gestão do futebol, na, na gestão de esportes olímpicos. É, eu ainda defendo que o Santos tenha um clube social, tá? Eu sou da cidade de Santo André e eu vejo aqui o Santo André, que é um clube muito menor e que fatura uma fortuna com o clube social. Na verdade, hoje o futebol só se sustenta porque entra dinheiro no social. Então, assim, isso é importante. Você traz pessoas às vezes, que nem são torcedores do clube pra ser sócio, tá dando dinheiro pro clube. Por quê? Porque o cara quer ter uma piscina ali, quer ter uma quadra pra jogar uma bola. Então, o cara às vezes mora do lado. Tipo, por mais que o cara seja palmeirense, São Paulino, sei lá, torça pra Portuguesa Santista, mas o cara mora do lado ali da Vila Belmiro, ou é o que muitos defendem, né? A adoção do clube portuários. Mora ali perto do CTR Pelé, ali do Portuários, do Urico Mursa. E o cara vai frequentar ali. Então o cara vai pagar ali para ter um espaço que ele possa frequentar, independente do clube que ele torce. Eu falo, eu fui sócio, assim, eu quando muito pequeno, eu nem lembro, mas eu sei que eu fui sócio do Portuguesa de Esportes porque eu morava ali do lado. Era o clube próximo ali que tinha piscina. Então talvez isso traga mais sócios, tá? Bem, então achei que faltou um pouco esses pontos pro André Sueda. Sobre o Agostinho, achei ele bem coerente também, tá? É, eu achei ele. Levantei a bola dele aqui. Eu achei ele bem coerente. Me surpreendeu, tá? Porque no debate de ontem eu tinha achado ele uma figura apagada. Na verdade, ele mal falou. Mas também, assim, e achei também ele bateu em teclas muito importantes, por exemplo, da transparência. O foco dele é bastante na questão de compliance, né? De criar uma transparência na gestão do clube, embora, vou ser sincero, ou ele não explicou ou eu não entendi como ele vai fazer isso, tá? Porque você tomar uma ação e divulgar, isso é o básico do básico. Acho que a medida anticorrupção é você ter uma divulgação do que você decidiu, tá? Você pode esconder muita coisa. Então, não sei até que ponto que isso você impede a corrupção. Ele diz que seria uma coisa inovadora, eu não vejo isso, tá? O próprio governo federal tem o portal da transparência e ó, quantas gestões de governo federal aí que a gente tem com falcatrua. Então, não é bem assim a situação. Então, acho que também é muito enfeite, muito em coisa simples. Então realmente também faltou. Gostei, achei ele coerente. Também ele falou bastante da questão da questão de dívida, falou nesses dois debates sobre a questão de dívida, mas é, não sei, também achei que faltou alguma coisa. Achei, na verdade, ele um Rueda mais simplificado ainda. Pelo menos o Rueda ainda tem uma história, tá? Embora eu gostei da ideia dele da questão dele sobre as embaixadas. E ele esteve lá, ele sabe como é as coisas. Falar em esteve lá, Fernando Silva. Originalmente ele era meu candidato, tá? Hoje ele é ainda tem chance de eu votar nele, tá? Porque ele teve boas ideias, por exemplo, essa ideia do CTzão, né? Também a questão de rever a negociação com o Walter Torre, mas não de rever, e agora eu vou entrar nos dois que faltam comentar, não nos moldes que o Miltinho falou, porque o Miltinho
veio com uma ideia de abrir concorrência. Cara, a gente tá aos 45 do segundo tempo. Não dá pra você chegar agora com outro grupo, com outra proposta, porque isso na verdade é o que já aconteceu entre da Bolton pra W Torre. Era outro projeto, jogou fora o projeto do Arthur Catiborian, veio com esse com esse projeto novo, então assim, ou seja, quem pagou aquilo? O Santos pagou aquilo, o associado pagou aquilo, o torcedor pagou aquilo. Isso custa dinheiro, é um projeto arquitetônico. Deve ter custado ali uns 20 mil, 30 mil. Alguém pagou aquela conta e jogou fora. Então assim, a gente tá cansado de ter maquete, de só essas coisas jogar fora. Então acho que não é esse ponto. Então eu gostei da ideia do Fernando Silva de você sentar na mesa e colocar os pontos. Porque também a gente não pode chegar e aceitar e falar, oh, beleza, Walter Torre, vocês querem assim, a gente vai fazer tudo que vocês querem, porque vocês vão dar 250 milhões aí pra gente fazer estádio. Não, calma aí. Ó, a gente fecha com você, mas tem alguns pontos que a gente precisa rever. Acho que não ao ponto de você cancelar o projeto, mas sim de renegociar. Então calma aí, ó, você quer todos os jogos na Vila Belmiro? Não, mas a gente tem torcida em São Paulo. A gente precisa jogar no Pacaembu. Ou no Canindé, como que eu defendo. Não sei, entendeu? Então, com relação a isso, eu gostei dessas ideias dele. O que me incomodou no Fernando Silva é a questão dele se apoiar demais na figura do Laor. Ele parece que ele não apresenta propostas ou ideias próprias. Assim, ele teve essas ideias, tudo, mas ele tenta se apoiar demais na figura do Laor. Tanto o próprio nome da chapa, o Santos Pode Mais, é a chapa que o Laor ganhou em 2009, de 2009 para 2010. E aí ele fica sempre jogando sobre o que ele fez no time de 2010 e 2011. E aí, um ponto pro Daniel Cury, sim, a gestão Laor foi muito boa dentro de campo e até fora, tá? Por questão do marketing era muito boa do Laor. Acho que assim, com relação ao patrimônio, realmente foi péssima, não fez nada de patrimônio. Ele, fora que assim, a partir de 2012 ele teve muitas coisas, muitas atitudes ruins, muitas atitudes bem questionáveis. Mas entre 2010 e 2011 sim foi muito boa. Mas o Fernando Silva como gestor de futebol teve coisas ruins também. Ele gastou 9 milhões na compra do Ibson. Ah, o jogador não vem com selo de qualidade na testa, mas todo mundo conhece o Ibson, cara. Não sabia o que ele era. Então, assim, foram 9 milhões jogados no lixo. Só que isso é algo que, por exemplo, Marcelo Teixeira fazia direto também. Todo gestor, quando o time começa a ganhar, isso eu tô falando do Santos, tá? E não tô falando em outros, porque eu desconheço a política de outros. Mas começa a gastar dinheiro à toa, porque quer manter o time em cima. E começa a gastar dinheiro com qualquer Zé Ruela que aparece. É salário de 500 pau, é 600 pau, é 500 mil pra Fabão, é 400 mil pra Fabiano Heller, é pagar 9 milhões em Ibson, 5 milhões em Henrique. Então também não dá, cara. Então também não dá pra também jogar só sobre isso. Você querer apoiar toda a sua ideia em cima disso. E apoiar só naquela figura, naquela gestão. Sim, a gestão Laor eu acho que foi a melhor nos últimos anos, mas cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros. A negociação com o Neymar foi um absurdo. Essa coisa por baixo dos panos com o Neymar. É, a própria saída do Ganso. Então, a falta de uma construção de uma infraestrutura, de montagem de uma infraestrutura. Toda a infraestrutura que o Santos tem até hoje foi montada pelo Marcelo Teixeira, apesar de tudo. Então, acho que houve muitos erros. O fim do futsal, acabar com o futsal, acabar com o futebol feminino, foi uma coisa horrível. Ah, porque no centenário a gente tem que focar no masculino profissional. E aí, olha o que foi no ano de 2012. Porque quiseram só gastar dinheiro, e gastaram dinheiro, torraram dinheiro no time em 2012. Então, também teve muitos erros. Então também não dá pra você só ficar se apoiando nisso. Você tem que evoluir.
Acho que as pessoas evoluem, então você tem que entender que o mundo mudou. E aí sim, uma coisa que se falou, ele falou, o Agostinho falou, questão de monetização de conteúdo, sim. A Santos TV, e aí, pensando em monetização, tô pensando em mídia social mesmo. Pensando na Santos TV que poderia realmente ganhar dinheiro com alguma coisa. Vender anúncio, por que não? Você pode trabalhar isso, então acho uma ideia bem válida, tá? Bem, então sobre o Fernando Silva é isso. Embora ainda ele seja um dos meus candidatos preferidos, tá? E por último, o Miltinho. O Miltinho tinha me surpreendido positivamente, tá? No debate de ontem, com boas ideias. Mesma coisa, ideia de reforma de CT, muitas ideias interessantes, até vai. Por mais eu não gostei dessa ideia de você trazer alguma concorrência para o estádio, mas ele trouxe boas ideias. Sempre falando em aumentar o patrimônio do Santos, utilização da chácara Nicolau Moran, rever a questão da captação de jogadores. Então, algumas ideias muito boas. Só que uma coisa que me deixou preocupado, porque tudo que ele colocou e são ideias excelentes, mas são ideias que precisam de dinheiro. E de onde viria esse dinheiro? A família Teixeira é muito rica, mas ele faria o que o irmão dele fez? Botar dinheiro do bolso? E depois? Então, assim, essa questão da família Teixeira no que envolve dinheiro me assusta um pouco. Então, fico preocupado. Então, ontem eu terminei o debate com essa preocupação na cabeça. Mesmo assim, tinha gostado da postura do Miltinho, tá? Hoje eu já achei que o Miltinho se perdeu. Então, achei que ele também foi muito provocador e se focou muito só no dentro de campo. Já achei que, aliás, na verdade, eu achei que o próprio debate hoje levou para isso. Então, discutiu-se muito só o discutiu-se duas coisas, dívida e a gestão do futebol, só. Então, sendo que o clube é muito mais que isso. Tá? Você tem questão de patrimônio, você. Ah, ele levantou algumas questões, levantou-se algumas questões sobre o futebol feminino, que realmente eu gostei da postura dele, até porque a gestão Marcelo, né, a gestão Marcelo Teixeira foi muito boa pro futebol feminino, muito graças ao Modesto, que é o entusiasta da categoria. Mas assim, então, hoje eu já achei que o Miltinho se focou muito, tentou provocar o Rueda, inclusive tomou uma invertida absurda do Rueda, que concordo plenamente com o Rueda. Eu acho que ele não tem que entender de futebol para ser presidente do Santos ou de qualquer clube. Ele tem que colocar o cara certo no lugar certo. Ele tem que gerir pessoas. Ele não está se candidatando a técnico. Então, eu concordo com isso. O Miltinho levantou uma questão também que eu acho interessante, mas que não foi implantada pelo Marcelo. Então é meio que também, como o Fernando Silva também defendeu isso e também não implementou isso na época do Laor, que é você ter todas as categorias de base jogando no mesmo esquema tático, mesmo modelo de jogo. Eu concordo plenamente com isso, sempre defendi isso. Acho que o Barcelona faz isso, tá? Então você teria uma formação de jogadores muito maiores e você teria inclusive uma formação de técnicos. Então acho que é algo que deveria sim ser pensado e ser implantado. Só que teve oportunidade, ou a família dele teve oportunidade e não implantou isso. Então eu tenho muita desconfiança com relação à família Teixeira, tá? Com relação. Realmente tenho muita desconfiança com relação à família Teixeira. Fora algumas coisas, mas aí eu falo que é mais feeling meu em relação ao Miltinho. Ele tem muito perfil do político. Aquele cara que fala bonito, que fala o que todo mundo quer ouvir. Então eu fiquei tanto assim com relação a ele. É. Bem, é, ah, fora, fora tudo isso,
Um outro ponto, e aí eu falo que 90% ali dos candidatos agiu assim, a exceção foi o Rueda, demonstraram uma visão muito provinciana do Santos. O Agostinho chegou a usar a seguinte frase: o Santos é do mundo, mas o Santos é de Santos. E aí você pega um clube que a maior parte da torcida tá em- não tá na própria cidade, tá em outra cidade. A maior parte da torcida do Santos hoje, queira ou não, é na capital paulista. Em especial na zona leste da capital paulista, tá? A torcida do Santos é muito forte, bairros como Tatuapé, Carrão, Vila Formosa, é muito forte nessa região. Em outras regiões também, o ABC é muito forte. Aqui no ABC, a torcida do Santos é muito grande. Então, assim, você tem. E espalhado, né? A torcida do Santos é muito forte no norte do Paraná. Então você tem torcedores espalhados, óbvio, um clube nacional. Mas o principal é um eixo. O Santos não tem um foco ali na Baixada Santista. Não é um eixo que engloba a Baixada Santista e toda a subida da serra até a capital. Então não dá pra você prender, não dá para você prender o Santos ali na cidade de Santos ou na Baixada Santista. Embora, sim, você tem que criar um vínculo. Acho que o Santos, inclusive, o vínculo é pouco. Você vai pra Santos, eu, pelo menos, quando eu era adolescente, eu ia pra Santos, você respirava o Santos Futebol Clube. Hoje em dia, não. Você chega em Santos, nem parece ter um clube de futebol lá, grande, do tamanho do Santos, maior que a cidade. O clube tem 6 7 milhões de torcedores, a cidade tem 600 mil habitantes. Então, assim, o clube é maior que a cidade, é 10 vezes maior que a cidade. Então, E mesmo assim, ainda você chega e não existe nenhuma contrapartida da cidade ou da região pro time. Não existe, não existe, não existe um vínculo. E aí você cria essa briga. E aí você começa a ter essas discussões provincianas. E aí certo é o Rueda, que lançou a seguinte frase. Não tem que ser Santos ou São Paulo. É Santos e São Paulo. Na verdade, essa frase é do Bira Leal, mas o Rueda chegou a apresentar essa ideia também. Da união entre o Santos de Santos e o Santos de São Paulo. Então, eu acho que isso é totalmente válido. Ele foi o único que bateu nessa tecla. E é uma tecla que eu acho que hoje atrapalha muito o Santos. Atrapalha muito o clube. Porque você. Primeiro você cria essa divisão. Então você cria até uma resistência do torcedor de Santos, do torcedor de São Paulo em ir para Vila Belmiro, ou do torcedor de Santos em subir a serra e ir no Pacaembu. Hoje no Pacaembu, né? Você cria essa briga de jogos, jogo no Pacaembu, jogo na Vila Belmiro, que envolve elenco, envolve um monte de coisa. Aí você tem, aí em contrapartida, apesar do Rueda ter lançado uma dessa, o Rueda lançou uma presepada de falar do Santos jogar na reforma da Vila, jogar no Urico Mursa, no pasto do Urico Mursa. Eu adoro o Urico Mursa, eu fui lá assistir jogo recentemente, mas desculpa, o Urico Mursa não é um estádio pra Série A do brasileiro. Não dá. Até por ser, vai, assim, sem público, tá? Está jogando sem público, é um estádio barato, realmente faz sentido financeiramente falando. Mas não é estádio pra Série A do brasileiro, cara. Eu digo até em questão de gramado, tudo. Em estrutura mesmo, pros jogadores. Então, é. E aí também acho que volta a falar da visão provinciana, embora eu sempre defendi uma parceria do Santos com o Português Santista. Pra ajudar mesmo, tudo. E até pra ter um time B, vai. O Santos poderia, na verdade, usar a Portuguesa Santista como Santos B. Inclusive colocar pra jogar campeonato, sei lá. Ou negociar pra usar a infraestrutura, mas pra categorias menores, categoria de base. Pro Santos B, usar o Eurico Mursa assim, nesse ponto. E acho que esses acordos poderiam acontecer. Então,
também tem esses pontos. Mas assim, com tudo isso, eu não decidi meu voto. Porque achei que todos eles apresentaram boas ideias, algumas boas ideias, mas muitos defeitos. Muitos defeitos. Mas assim, se for para abrir, os que me chamaram mais atenção até agora foram o Rodrigo Marino, tá? O Andrés Rueda e o Fernando Silva. Acho que dificilmente eu votaria em algum fora desses três. Embora eu tenha gostado um pouco do Miltinho, mas Miltinho também. Família Teixeira me assusta. Família Teixeira me assusta muito. Então, acho complicado também. Então, nesse ponto eu tô entre. Eu realmente tô entre esses caras. Mas e aí? Você, né? O que você acha? O que você acha? O que você achou dos debates, né? Ainda vai ter mais um na TV Tribuna. Tem um candidato definido? O que você vê? O que você espera pro futuro do clube? E o que você espera do jogo de logo mais, né? Contra o Grêmio? Porque também, embora passamos quase uma hora discutindo política, mas é, o Santos dentro de campo vai jogar agora também, né? Então vai jogar daqui a algumas horas e vale muito esse jogo, vale nosso planejamento do ano. Então coloca aí, escreve o que você achou, curte aí a gente e é isso, cara. Aquele abraço pra cima dele, Santos.